Tá começando mais um Cafezinho 2 aqui pela TV Univale, o seu canal Futura. E hoje eu vou conversar com uma mulher multifunções, senhoras e senhores. Eu vou conversar com a Elô Dornelles. A Elô, ela é cantora, vamos listar aí, cantora, advogada, funcionária federal, ela foi professora de Relações Internacionais na Unisul, ela também foi tecladista de uma banda de rock na UFSC, ela também já foi empresária de bandas catarinenses e se formou em fotografia e teoria musical pelo Conservatório de Música de Florianópolis. Falei tudo certo? Ok. Tudo confere aqui? Tudo confere. Quanta coisa? Então, eu sempre gostei muito de arte em geral. Desde pequena sempre desenhei e eu sou filha de um aviador que era muito apaixonado por música e a minha mãe também, a minha mãe era bibliotecária e eles estavam sempre cantando, nos finais de semana tinha muita música na minha casa e graças aos meus pais que tinham um gosto bastante eclético para música, então eles ouviam assim desde fado, bossa nova, tudo que tinha de novo. Eu lembro que na época a Abril Cultura, a editora Abril, ela publicava muitas coisas e meu pai comprava muitos discos, LPs, então a gente tinha bastante material em casa. Meu avô também apreciava bastante música erudita, né? Nós escutávamos muita música em casa. E uma das coisas que fazia parte da nossa criação era tocar um instrumento. Cada filha tinha que tocar um instrumento e eu lembro que meu pai escolheu para mim o bandolim, a minha irmã tinha que tocar um acordeon e a gente achava que aquilo era instrumento de velho, as crianças não queriam. E hoje em dia eu aprecio bastante o bandolim, apesar de não tocar nenhum bandolim. Mas então, na época, eu escolhi violão e meu pai contratava uma pessoa para vir dar aula para a gente em casa. E eu toquei violão desde os 7 anos. Mas depois, como toda criança, acabei parando, você vai para outras vertentes, né? Eu fui lutadora de esgrima, que em esgrima a gente não chama de lutar, a gente chama de jogar. Eu fui vice-campeã estadual 2 vezes, quando era mais nova, assim, na adolescência, que até é um esporte que a gente quase não ouve falar, mas em Porto Alegre é um esporte bastante difundido. E o meu pai me proporcionou essas oportunidades que ajudaram bastante para a minha vida. Mas esse lado musical foi meio que uma exigência dele e que depois me fez muito bem. E de todas essas funções, essas coisas, milhares de coisas que você desempenhou em toda a tua vida, qual que te fez mais feliz? A música. É mesmo? Com certeza a música. Mas a música, você diz ela em tocar um instrumento, ou cantar, ou ser empresária, ou... Qual o ramo da música? Na verdade, eu acho que a música, ela engloba várias coisas, ela te dá um leque muito grande. É como você fazer uma faculdade de Direito. Eu sempre digo que faculdade de Direito é uma faculdade que todo mundo deveria fazer, porque ela abre muitos horizontes culturais, né? Você tem uma visão geral de tudo, e ela também abre muitas portas, você fica entendendo melhor as coisas. Eu conheço muitos advogados que são músicos e muitos músicos advogados, né? Apesar que qualquer profissão leva para a música. Quando eu tive essa banda de rock que eu toquei teclado com a Wasted, que era uma banda formada pelo Cristiano Neves, um guitarrista muito amigo meu, ele e a Evelyn montaram uma banda que tinha música própria, nas músicas próprias eu fazia teclado. Foi uma época muito feliz na minha vida. Essa banda era composta quase que toda por físicos, e ela era física, ele era filósofo, então eu acho que o estudo, quando a pessoa gosta de música, o estudo ele leva também para a música. Mas no meu caso, a música ajudou assim para dançar, eu dancei durante bastante tempo, eu fiz teatro. O meu filho também é músico, toca saxofone. Eu também fiz a mesma coisa que o meu pai fez, tentei sempre levar para esse lado da música. E eu acho que a arte, a música em si, ela faz com que você goste de outras artes, né? Ela inspira para o desenho, ela inspira para a dança. Então a música é uma coisa que para mim hoje é como oxigênio, não consigo mais viver sem ela. Eu trabalhei muitos anos como funcionária pública federal, fui funcionária da Caixa Econômica Federal, e depois que eu me aposentei,
meu filho está crescido, eu já sou avó, então eu pude me voltar só para a música, né? Pude estudar no conservatório, me formei em teoria musical e pude me dedicar. E eu fiz uma coisa assim que os colegas que são músicos dizem, mas Elô, você tem que escolher uma coisa para tocar. Você tem que ser boa em alguma coisa, você tem que focar, porque senão você nunca vai ser boa naquilo, né? Então, assim, eu toco violão, mas eu não sou uma violonista. Eu toco um pouco de baixo, mas eu não posso me considerar uma baixista. Mas eu pego, assim, instrumentos de corda, eu pego alguns. Se tiver que tocar numa banda, fazer uma base e tal. Mas então, do que você se aprofundou? Foi no canto? Foi mais no canto, porque eu canto desde pequena, sempre cantei em banda, canto sozinha, né? Agora eu estou mais voltada para o meu trabalho de carreira solo, porque durante algum tempo eu dei muita força para outros músicos. Eu montei um evento que se chamava Elô Jam Session, ele acabou pegando meu nome, esse evento durou uns 9 anos, e nesse evento eu fazia isso que você está me perguntando. Eu reuni todas as artes. Então, nós apresentávamos num palco, numa noite, era apresentado literatura, fotografia, cinema, dança, teatro e música. E como é que você organizava esse evento? Como é que ele... Era bastante complicado. Eu tinha, assim, uma equipe de amigos que também abraçaram esse projeto, né? Assim como esse meu projeto agora de carreira solo, muitos colegas estão abraçando esse projeto, né? Então, na época, o Cristiano Neves, o John Quinte, que hoje é um professor bastante conhecido, professor de canto e guitarrista, alguns amigos, assim, o Jorge Paolo, que é um dos compositores das músicas que estão saindo agora, que foram gravadas, que inclusive é um dos autores, junto comigo, da música do próximo clipe que sai agora em setembro. Então tinha o Jorge, tinha o Cristiano, tinha o John Quinte e as lojas Mensageiro Musical, Aliança Musical, na época todos eles apoiavam, mandavam gente para montar palco. Isso começou a acontecer os primeiros anos dentro do Café Matisse, que abria as portas para a gente, né? Depois começou a ser no Dracar, alguns anos foi no Dracar. Mas isso tudo aonde? Em que cidade? Em Florianópolis. Tudo em Florianópolis? Tudo em Florianópolis. Essa história começou do Elô Jam Session porque eu me formei em fotografia num curso que era ministrado na UDESC, através do SIC, o Centro Integrado de Cultura. Então, o Ministério da Cultura, na época, criou esse curso, que era ministrado ali. Nós usávamos o laboratório da UDESC, a gente se formava em fotografia. E na noite da nossa formatura de fotografia, no Café Matisse, eu estava completando 40 anos na época e resolvi festejar aquilo ali dentro. E aí se reuniram várias pessoas que foram no meu aniversário. Então algumas pessoas declamaram, outras cantaram, outras fizeram alguns esquetes. No outro ano a gente aumentou aquilo e consecutivamente nos outros anos a gente foi englobando aquilo e se tornou um evento que durou muitos anos. O prazer de estar no palco dançando, atuando, cantando, interpretando, é o mesmo prazer de você cantar? Sim. É o mesmo, tipo, você se sente bem do mesmo, fazendo todas essas modalidades artísticas? Sim, sim. Eu tive a oportunidade maravilhosa de fazer as oficinas de teatro da Universidade Federal, que eram ministradas pela Carmen Fossário, fui dirigida por ela em algumas peças. Então, trabalhar no palco com o pessoal da UFES, que foi tudo de bom. Eu participei também do grupo Pixies, que era um grupo forte da Caixa Econômica. Meu filho foi meu colega de teatro, inclusive, nessa época. E foram experiências maravilhosas, porque no teatro você pode dançar, cantar, atuar. O prazer é sempre o mesmo. Fazer um vídeo de música também é uma coisa que... Ali, então, você engloba a tua parte teatral, de canto, né, de tudo, de presença de palco, expressão corporal e facial. É muito bacana, eu gosto muito. Você falou que teu pai te influenciou a gostar de música. Sim. Você influenciou teu filho a gostar de arte? Bastante. Como? Porque eu ouvia muita música, sempre. Eu acordo ouvindo música, a minha casa tem sempre instrumentos abertos, eu não guardo nada em case, nem estojo, é tudo exposto.
Na minha casa, quando você entra, parece uma loja de instrumentos musicais. Então, eu procuro deixar os instrumentos de maneira que os colegas possam chegar e tocar, né? E o meu filho, já pequenininho, sempre viu aquilo. Um dia eu estava na cozinha, ele tinha 7 anos de idade, entrou na cozinha tocando uma valsa de Strauss numa gaitinha de boca que alguém tinha dado para ele. Eu fiquei espantada com aquilo, botei ele numa aula de flauta. No mesmo dia ele me mostrou, não mãe, eu toco isso aqui, tocou assim um solo de Jethro Tull muito bem feito, porque a gente escutava muito em casa e ele pegou, então... É necessário um dom para tocar um instrumento? Qualquer pessoa pode tocar? Acho que qualquer pessoa pode tocar. Mas tem uns que têm mais facilidade, né? Sim, eu percebo assim que tem... É como desenho, eu fui professora de desenho durante muito tempo, então vou te dar um exemplo ótimo. Os pais me mandam 2 irmãs para fazer aula de desenho. Eles vão desenhar. Eu acho que toda pessoa pode desenhar, existem estilos, você pode estudar. Se você gosta, às vezes você pode não ter um traço tão firme, mas você pode ser criativo. E muitas vezes você pode ter um traço firme, nascer desenhando. Muitas crianças nascem desenhando, mas não são criativas, né? Então, quando tem irmãos, eu faço alguns testes. As primeiras aulas você manda fazer retas, traçar círculos. Ali você vê quem sabe desenhar por dom e quem pode aprender. Quem sabe desenhar por dom, às vezes vai seguir aquilo, vai ser um desenhista porque tem vontade. O outro não vai ter vontade daquilo. Com a música acontece a mesma coisa. Qualquer pessoa pode aprender. Tocar um instrumento é pura disciplina, né? Então, se você tem bastante disciplina, ensaia bastante, você consegue tocar. Acho que foi por isso que eu não consegui aprender a tocar violão. Eu não sou uma pessoa disciplinada, porque tem que pegar todo dia, tem que treinar todo dia. Você tem que estar muito focado. E quando me surgiu a oportunidade, eu não tive essa disciplina. Me arrependo um pouco. Porque é muito bom. Né? O prazer de fazer com que saia o som de dentro do instrumento é uma coisa inexplicável. E sem falar que a pessoa que está com violão numa roda de amigos é o cara. Né? É o cara. É o cara. Ou é a mulher. Né? Ou é a mulher. Ei, antes da gente ir para o intervalo, vamos dar uma olhadinha no teu clipe. Teu novo clipe, qual que é o nome? Esse que eu vou lançar agora em setembro é Sonetos e Canções, composto com o músico Jorge Paolo. E ele vem seguido do Angels Room, que foi composto também com um outro colega, que é o Nando Brites, e com a participação do Web Celebrity, Agostinho Fernandes. Celebrity, que teve semana passada aqui. Vamos dar uma olhadinha e na volta a gente continua com mais papo com a Elô. Não sai daí, Cafezinho 2, volta já. Busco as palavras, o timbre certo, o tom, me traga sonho estranho, poemas de Drummond, ou mesmo Castro Alves, nas asas do condor, palavras de acalanto, me induz o teu amor. Solto no ar, se preste ao vento, jardim suspenso, Babilônias de canções. Rompendo espaço, sonetos de Camões. Vem no compasso, De volta com o Cafezinho 2 e hoje eu estou conversando com a artista Elô
Dornelles. Eu falei artista agora porque é tanta coisa que você já fez e faz que, olha, agora eu resumi tudo em artista, né? Você se considera artista? Ai, tomara que sim, eu tento. A gente tenta. Ô, Elô, você compõe também? Eu comecei a compor a partir de uma intimação de um colega. Eu havia terminado de fazer um show não, eu tinha feito uma apresentação com alguns colegas, eu tinha tocado, acho que eu tinha tocado uma música sozinha, assim, no violão. Algumas coisas eu tinha tocado com o Rafael Eliseu e o Cristiano Neves, que são músicos colegas também. E era uma noite de um projeto que se chamava Velhos Amigos. Era um projeto que existia na ilha, que reunia vários músicos já antigos, amigos mesmo, e fizeram esse projeto. E eu participei bastante desse projeto várias noites. Um dia eu desci do palco, a gente tinha tocado, todo mundo tinha gostado, e alguém que eu não me lembro quem era, mas é uma pessoa muito importante na minha vida, se essa pessoa lembrasse, eu gostaria até que ela aparecesse. O cara falou, sim, então, você tocou, mas e as tuas músicas? Você não é musicista, você não toca, e as tuas músicas, você não tem nenhuma? Daí eu disse, pô, eu não componho. Eu disse, eu nem tenho essa pretensão, nunca pensei em compor, eu sou intérprete, adoro cantar, adoro interpretar as músicas que eu gosto, mas nunca compus. E aí, passados uns 10 dias, eu estava numa fase assim que eu estava estudando muito teoria musical, então eu estava tocando violão e queria tocar baixo, e queria fazer um instrumento de sopro, então quanto mais eu estudo, todas as vezes que eu vou estudar um instrumento, ou um instrumento novo, ou que eu estou dando aula de teoria num teclado, eu fico muito criativa para a música, as coisas vêm. E um certo dia de manhã eu acordei e tinha uma música na minha cabeça, assim. Eu durmo sempre com... Eu tenho 6 violões na minha casa e um fica nos pés da minha cama, né? Às vezes eu durmo com ele em cima da cama quando eu estou assim ensaiando muito, treinando, compondo. Então ele é o meu violão do quarto. E eu me acordei e peguei o violão e comecei a tocar uma música. Minha primeira composição se chama Janela para o Mar. Foi uma música que eu compus pensando no meu filho, eu estava com muitas saudades dele. E a gente estava se vendo muito pouco, assim, porque ele estava fazendo alguns cursos no Rio Grande do Sul e eu estava em Florianópolis. E aí tinha muita saudade dele e essa música veio assim com um acorde, com um arranjo, com letra inteira, com tudo. E aí eu mostrei para alguns colegas que iam lá em casa, que na minha casa sempre tem muita gente compondo, cantando, né? E a música ficou boa. Acabei tocando ela em barzinho, toquei ela no Patrola, se eu não me engano, e alguns programas de TV da RIC Record, na época. E a partir desse momento eu comecei a compor outras músicas, né? Você fala muito do teu filho. De que maneira a maternidade mudou a tua vida? Acho que a maternidade muda a vida da gente radicalmente, assim, né? Eu não, na época que eu fiquei grávida, eu não pensava em ter filho naquela época, eu já estava casada, tudo, mas eu estava terminando a minha faculdade de Direito, então ele não estava nos meus planos. Mas foi muito bacana, assim, foi a época mais feliz da minha vida e eu acho que um filho é tudo, né? Você pode não programar, ele não estar nos teus planos, mas a partir do momento que você tem, faz parte da tua vida. Meu filho foi muito companheiro, assim, para música, para teatro. E, na verdade, eu acho que toda mulher que tem um filho, ele passa a ser bastante importante. Como você é filha de um aviador, você andou muito de avião na tua infância? Olha, não com ele, porque o meu pai, depois que ele casou, teve filhos e tal, ele largou um pouco a aviação, ele continuou sendo monitor, instrutor de voo, meu pai foi instrutor de voo durante algum tempo, e depois ele passou a trabalhar com motonáutica. Meu pai foi piloto de corrida de lancha, então eu me criei mais andando de lancha, barco, né, mais com água do que com ar, mas eu já andei bastante de avião, sim. De avião, de helicóptero, de avião pequeno. Elô Dornelles é uma mulher religiosa, espirituosa, espiritualizada? É ou não? Eu sou bastante cristã.
Eu acredito assim que você tem que ter fé, você tem que temer alguma coisa, o ser humano tem que acreditar em alguma coisa. Eu acredito muito assim, que eu sou cristã, eu peço a Cristo que Ele sempre ilumine os meus passos, né? Eu estou sempre pedindo uma bênção antes de entrar nesse programa, antes de cantar alguma coisa, antes de gravar algum clipe, eu procuro me concentrar e eu sou sempre muito agradecida a Deus. Hoje eu estou muito honrada, inclusive, de estar participando do teu programa. Que isso, eu estou acho honrado que de receber você. Nossa, eu acho que você é um jornalista maravilhoso, Não super sou jornalista, promissor, sou estudante ED. mas Não tenho muito diploma. promissor. Mas eu acho assim que essa tua garra, essa disposição, o desprendimento, né? O jovem tem muito esse desprendimento, você tem um desprendimento muito legal, deixa a gente muito à vontade, com vontade de participar do teu programa, com vontade de ver. Então, eu hoje agradeci, eu agradeci bastante a Deus por essa oportunidade de estar aqui numa TV jovem, diferente, de vanguarda, né? Muito bacana, muito obrigada. Eu agradeço 1000 vezes os teus elogios aqui e estou muito agradecido, muito obrigado por estar aqui. Mas ainda não acabou a entrevista, calma. Tá bom. Eleições, a gente está em período de eleições agora. Tá tendo debate na TV, entrevistas com os presidenciáveis no Jornal Nacional, o William Bonner está arrebentando lá e coisa e tal. Cobrando bastante. E já sabe quem vai votar? Já decidiu os candidatos? Como é que você acha que está se desenrolando esse período de eleições? Olha, Lucas, eu te confesso assim que eu fico bastante apreensiva, triste, porque existem muitas dúvidas. Nós temos uma juventude hoje que está começando a ficar um pouco mais politizada. Eu venho de uma geração em que nós éramos muito politizados, a gente participava muito. Eu fui daquele tipo de jovem que ia junto para a rua, né, reivindicar por democracia e tal. Essa democracia veio, mas ela não veio da forma que a gente queria. Eu acho que nós ainda somos muito perdidos nesse sentido. E, infelizmente, a geração que nós criamos, a partir da minha, foi uma geração assim que teve mais liberdade, que a gente meio que confundiu a liberdade com uma libertinagem, infelizmente, né? E eu acho assim que houve um choque de gerações, uma geração muito radical, que era dos meus pais, e depois uma geração que formou essa geração mais aberta, que são os teus pais, né? E eu acho que essa tua geração, ela está resgatando aquilo que nós éramos antigamente, quando éramos jovens, porque acho que passou assim um período em que o jovem não queria muito saber de política. Eu tenho muitos colegas jovens por causa da música, eu lido muito mais com pessoas da idade do meu filho do que pessoas da minha idade, né? Então, eu posso ver muito essa mudança e traçar esse parâmetro. E eu me sinto, assim, um pouco hoje perdida nesse sentido, envergonhada pela situação da nação, envergonhada por não saber ter uma resposta lúcida para dar para você nesse momento, que é tão importante para o nosso país, assim, né? A gente tem uma responsabilidade que você não sabe nem como buscar muito bem essa responsabilidade, porque fica tudo muito desequilibrado, eu acho. Eu, por exemplo, estou tentando, assim, de todas as formas, assistir tudo que eu posso, ler tudo que eu posso, tentar comparar isso com a política internacional, e eu vejo que está difícil. Tá difícil. Mas a gente não pode perder a esperança, Elô. Sim, sim. Não podemos. E ainda bem que essa esperança vem com pessoas assim como você, né? Como a gente. Que bom. Oi, Elô, estamos terminando a entrevista, mas antes, com quem a Elô tomaria o seu melhor cafezinho? Com quem eu tomaria o meu melhor cafezinho? Com alguém que gostasse muito de música, e com alguém que quisesse realmente levar a parte cultural, artística adiante, porque eu acho que isso, nós temos pouco apoio,
E eu acho que se chegasse alguém que dissesse, olha, vamos dar um apoio realmente verdadeiro para abrir portas para a cultura artística, seria com essa pessoa que eu iria tomar um bom cafezinho. Então, um beijinho. Obrigada, querido. Muito obrigada. Muito obrigado, adorei te conhecer. Eu também. Adorei, nosso papo aqui foi bem cabeça. Obrigada. Muito obrigada. Tá terminando o Cafezinho 2, você pode ir lá na nossa página no Facebook, facebook.com/cafezinho2tv. Também tem todos os programas completos no youtube.com/cafezinho2. Agora, um tchim-tchim. Tchim-tchim, Um bom cafezinho.